Ele foi o Cavaleiro da Esperança no tempo em que o brasileiro ainda tinha esperança. Chegou aos 90 anos e não desanima. Continua firme na batalha política. Eu vou chamar o camarada dos camaradas, Luiz Carlos Prestes. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer aqui de público que é um privilégio, uma honra entrevistar você aqui no nosso programa. Você que é mais do que uma personalidade, você é alguém que na história desse país está acima do bem e do mal, admirado pelas esquerdas, pela direita, pelo centro, um homem, um brasileiro acima de qualquer suspeita, um brasileiro que deu provas de amar o seu país como poucos deram, independente de ideologias ou de posições políticas. E eu começo perguntando, você ainda se considera um camarada? Lógico que sou um camarada. Eu tive todo esse apoio que está me dizendo, né? Mas eu já fui expulso 2 vezes do Exército Brasileiro, compreende? E fui condenado já a 47 anos de prisão, compreende? Mas chegou a passar 47 anos? Não, passei 9 anos. 9 anos. Completamente isolado, né? De maneira que esses elogios aí, a mim, quase que compensam, né, a realidade da vida, né? Porque a realidade da vida foi outra. Mas os elogios não chegam a ser nem elogios. Não, é pura verdade. É só ler a sua vida, ver a sua batalha, que a integridade já aparece sozinha, não precisa nem fazer força. Agora, você falou 9 anos de prisão, isolado. E quantos anos de exílio? Exílio foram alguns 10 a 15 anos. Eu estive exilado na Argentina, no Uruguai, depois na União Soviética, depois voltei ao Brasil, depois estive 8 anos e meio ultimamente na União Soviética, de 71 até 79, né? Depois de 64, né? Depois de 64 eu passei 7 anos de clandestinidade aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? 7 anos sem sair daqui? Sem sair daqui, clandestino. E você acha que ainda dá para ter esperança? Muita. A esperança existe. A certeza, mais do que esperança, é a certeza de que o Brasil vai chegar a um regime novo, diferente, livre efetivamente da exploração do homem pelo homem. Todos os povos marcham para o socialismo, né? Marcham realmente para essa sociedade nova. É o que avança no mundo, né? Mas isso você acha, a nível de Brasil, a curto, médio ou longo prazo? Não se pode nunca ser profeta nesse sentido. Pode ser um fenômeno político qualquer, pode precipitar os acontecimentos. Porque você, no fundo, é um extraordinário otimista, não? Sim, sou. Eu tenho uma grande confiança no nosso povo. Eu tive contato, de fato, com o povo mais miserável do interior do Brasil, né? Percorremos 25 mil quilômetros em contato, atravessando 13 estados do Brasil, né? E aí vi o que é o povo brasileiro. O analfabeto, né? Em poucos dias ele assimilava a nossa tática de guerrilhas e derrotava um coronel comandando 2.000 homens. Não viu? Porque um analfabeto. A coluna Prestes percorreu o quê? 25 mil quilômetros. Foi. E instituiu a guerrilha antes da guerrilha, vamos dizer. Não, é a guerrilha, a tática de movimento, da guerra de movimento, né? Foi levantada por nós, né? Porque quem conhece a realidade brasileira, a extensão do nosso país, né? E particularmente as dificuldades com que lutávamos, né? Porque a nossa coluna sempre foi em situação precaríssima de armamento e de munição, né? Quando eu organizei a coluna mesmo, tinha 1.500 homens, mas só pude armar com arma longa, com fuzil Mauser, 700. Os outros estavam armados de pistola e... 7 homens? 700. Metade, mais ou menos. Sim, 700. É que estavam com arma longa. Não tínhamos um fuzil metralhador, não tínhamos uma metralhadora pesada, né?
O resto tudo de revólver? Revólver e pistola, e com isso que iniciamos a marcha, né? Que idade você tinha quando começou a marcha da Coluna Prestes? 26 anos. E a marcha levou o quê? 2 anos? 2 anos e pouco, 2 anos e 4 meses. Agora, você acha que hoje, com o Embratel, comunicações e tal, seria possível o surgimento de uma coluna, como a Coluna Prestes? Não é possível. Hoje já não há mais condições para isso. Naquele momento era oportuno, era possível, e nós derrotamos 12 generais brasileiros, né? Porque a tarefa deles era liquidar com a coluna, eles não liquidaram. Nós fomos vitoriosos, né? Porque esse era o objetivo deles, era liquidar a coluna. E não conseguiram, né? Desde o general Rondon, né? Inclusive o general Rondon, é verdade. Foi quem lutou contra nós no Paraná, né? É verdade. Agora, além dessa diferença que você disse que hoje não seria possível uma coluna como hoje a aviação, fazer o que fez a coluna aviação, helicóptero, paraquedismo, tudo Exato. isso E as comunicações também? As comunicações são muito mais. Agora, quais são as outras grandes diferenças que você sente entre o Brasil de 1927 e o Brasil de hoje? Não, há bastantes diferenças, né? O progresso, mesmo nas grandes massas do interior, é grande. O capitalismo penetrou no campo. Hoje as grandes fazendas são todas elas de orientação, a formação econômica e social dominante já é capitalista, já empregam máquinas, já empregam adubos, né? De maneira que a penetração do capitalismo no campo já modificou muito a situação. Embora o essencial continue no mesmo nível, que é a falta de terra para o trabalhador, né? 80% do camponês brasileiro não tem um palmo de terra nesse país imenso. Isso é um paradoxo, né? Parece um paradoxo, pelo menos, né? A terra está toda nas mãos de 4 mil fazendeiros, né? São donos da maioria da terra. E agora, com essa Constituição, a coisa piorou ainda mais, né? Porque nenhuma terra útil, nenhuma terra produtiva, diz na Constituição, pode ser desapropriada. Mas nem que vamos desapropriar só terras improdutivas para entregar a quem? Quem é que quer terras Também improdutivas? fica um outro paradoxo. Se ela é improdutiva... Como é que vai se desapropriar? Agora, Prestes, você teve uma formação totalmente militar. Estudou no colégio militar, né? E como é que você conseguiu conciliar essa sua rebeldia com essa formação militar? Não, o início foi um movimento tenentista que surgiu em 21, 22 no Brasil. A jovem oficialidade, formada num curso universitário, era contra a República Velha, né? A fraude eleitoral, a corrupção da justiça, né? A falta de liberdade de imprensa, tudo isso nos incomodava, né? Mas aí que os tenentes, os oficiais jovens, em 21, 22, formaram o chamado movimento tenentista. Foi daí que surgiu. Esse movimento coincidiu com a sucessão presidencial de 22, né? Em que o Bernardes foi eleito presidente da República, né? Houve o fenômeno ainda das célebres cartas do Bernardes, encontradas pelo Correio da Manhã, insultando o Exército se movimentou contra isso, daí surgiu o movimento. Foi a primeira crise econômica do após-guerra, da primeira após-guerra, foi justamente em 21, 22. Agora, o movimento tenentista não tinha uma ideologia específica. Éramos liberais, né? O Cordeiro de Farias fazia parte do movimento. O Cordeiro de Farias, João Alberto, Luiz de Barros, o Djalma Dutra e outros, né? Todos nós protestávamos contra aquela realidade. Você sabe o que era eleição nessa época no Brasil, no interior? Aproveitava o domingo da missa, para que os verdadeiros eleitores do fazendeiro assinassem o livro. No dia da eleição, o livro já estava feito, a eleição já estava feita. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo aqui no Rio de Janeiro, o voto não era secreto. Mas é que o indivíduo, cada um que tivesse um diploma, podia votar, um título, uma carteira de identidade, né? Mas ele podia votar 2, 3, 4 vezes, quantas quisesse. Quer dizer, não havia controle nenhum. Não havia nenhum controle. E a apuração, já havia uma apuração, depois a Câmara dos Deputados fazia outra, invertia completamente. Os derrotados passavam eleitos, os eleitos passavam derrotados. Era assim que era a eleição no Brasil. Isso só se modificou em 30, né, com o voto secreto, que foi conquistado em 30. Só a partir de 30. A partir de 30. Mesmo assim, você acha que ainda existe muita fraude em eleição no Brasil, no interior? Existe muito voto de cabresto? Mesmo na cidade. Na eleição de 86 para governador parlamentares aqui na Guanabara, a fraude campeou, né? E o pior fraudor foi a própria Justiça Eleitoral. Nós reclamávamos, os nossos advogados reclamávamos de certos casos concretos de fraude
E o juiz despachava em cima da perna, sabendo que era comunista, ele vai indeferido, 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 não tomava, nenhuma só foi atendida, foi deferida, né? E eram casos concretos de fraude, né? Agora, você acha que ainda, hoje em dia, ainda existe aquele fantasma, assim, quando se fala em comunismo ou em comunista? Ainda existe muito. O anticomunismo ainda é muito vivo no Brasil, né? É incompreensão, né? Eu, desde que voltei da União Soviética, em outubro de 79, depois da anistia do Figueiredo, né, a minha preocupação maior tem sido essa, falar com o maior número possível de brasileiros para ver se elimina esse anticomunismo que não tem nenhuma razão de ser no mundo de hoje, mas que ainda existe, e é talvez formas mais encobertas, mas também mais profundo. Mas existe, não existe o anticomunismo. Agora, o Prestes, você no tempo que esteve preso, chegou a ser torturado? Chegou a sofrer tortura? A minha tortura foi moral apenas, né? Foi a expulsão da minha companheira, né? Que não tinha nenhum processo, não tinha nenhum crime, e, no entanto, foi expulsa para ser entregue gratuitamente ao Hitler quando ela estava com o 7º mês de gravidez, já, quando ela embarcou num navio alemão, podia até morrer a bordo, né? E é um filho de um brasileiro, né? O caso da Olga Benário é talvez o caso mais terrível. Foi um crime do Getúlio, de crueldade. Porque sem a assinatura dele e do Vicente Raul, que era ministro da Justiça, ela não seria expulsa. Agora não foi só o Getúlio, hein? Porque o Supremo Tribunal Federal também unanimemente negou um habeas corpus a ela, solicitado por um advogado de reconhecido valor aqui no Rio, Heitor Lima, que requisitou. E ainda apelou para o consultor jurídico do Supremo Tribunal, que é considerado um santo da jurisprudência brasileira, o Sr. Clóvis Bevilacqua, né? Mas em última instância, pela expulsão dela. Em última instância, numa ditadura, como era o caso do regime do Vargas na época, ele passa a ser o principal responsável. O principal responsável. Sem a assinatura Filinto dele. Miller. Sem a assinatura dele. Não, Filinto Miller era um funcionário, era um secundário. Era um secundário, quer dizer, não tem a responsabilidade maior. A responsabilidade maior é do presidente da República. Eu gosto de explicar, talvez algumas pessoas não saibam, mas a Olga Benário estava no Brasil, já era fugitiva do regime nazista, porque ela lutou contra o nazismo, já fazia política, né? Ainda menina, não era? Ela ajudou a libertar um preso. Ajudou a libertar um preso em pleno tribunal? Não, em prisão. A pior prisão da Alemanha, que é a prisão de Moabit, ela organizou com muito cuidado e voltou. E depois disso, o retrato dela foi posto nas paredes, dava um prêmio para quem ela fugiu para a Áustria e de lá foi para a União Soviética. E além disso, a Olga era de família judia também. Mas tinha muito pouco sangue judeu. Pois mas quer dizer, se colocar isso a nível de nazismo, quer dizer, ela ser uma inimiga do regime e ter sangue judeu, era pegar a Olga, tirar a Olga do Brasil e entregar a Olga à morte. Não, isso era um assassinato. Era sabido. Né? E foi terminar numa câmara de gases, né? Dessas câmaras de gases. É verdade que você tem até hoje na sua mesa de trabalho, tem uma fotografia do Lenin e tem uma fotografia da Olga? Tem. E tem mais uma que é da minha mãe. Da sua mãe também? Minha mãe, que foi uma mulher corajosa e que travou uma luta muito séria na Europa pela liberdade da Olga e da minha também, já com 60 e tantos anos de idade, né? Agora, parece, como é que, sofrendo o que você sofreu na mão da ditadura Vargas, inclusive esse caso da Olga, que é um caso, eu acho, inesquecível, como é que você depois conseguiu apertar a mão do Vargas? Como é que houve essa reconciliação? A situação política muitas vezes exige isso, né? Dominar os sentimentos pessoais por os interesses políticos mais sérios, que são os interesses da humanidade. Naquele momento, em 44, 45, quando isso se deu, o inimigo principal a arrasar, a liquidar, era o Hitler, era o nazismo, né? E para derrotar o nazismo, devíamos convocar todas as pessoas, inclusive Vargas. Compreende? É isso que era fundamental. Mas qual foi o seu sentimento nessa hora de encontrar cara a cara com... Quando se trata de um fenômeno político, eu coloco acima de tudo, né? O interesse da humanidade era esse. Me olho para a humanidade, né? Liquidar o nazismo, isso que era fundamental. Getúlio tinha mandado a FEB, que estava lutando na Itália, e tinha que se apoiar o governo para que ele também participasse da luta contra o nazismo, que era mais uma força que se ganhava para isso. Quer dizer, nessa hora... é superior a qualquer sentimento ao drama pessoal. Lógico. Você acha que, então, o herói é aquele homem que consegue colocar o interesse
do país, ou o interesse do coletivo, da humanidade acima do seu drama pessoal. Isso às vezes é difícil, né? Precisa ter uma convicção científica, porque a convicção científica, compreende, dá uma força muito superior a qualquer fé religiosa. Se você sabe que 2 e 2 são 4, por mais que ele espanque para dizer que são 3 ou 5, você sabe que são 4 mesmo, né? Assim é a ciência marxista, viu? Nós sabemos que o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo, porque a lei fundamental do capitalismo é a lei da concentração do capital. À medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor. Hoje aqui no Brasil são monopólios, né? Toda a riqueza vai para os monopólios, e a miséria para massas cada vez maiores. E Marx conclui, e assim a classe operária se transforma em coveiro da burguesia. Conclusão de Marx. Agora, e falando das eleições agora, Prestes, dessas eleições para presidente, como é que você está vendo esse panorama aí? O panorama é compreensível, porque o descontentamento popular é muito grande com esse governo que está aí, né? O governo Sarney, desde que ele tomou posse, ele vem fazendo uma política de descarregar todas as dificuldades da crise nas costas do trabalhador. Esse salário mínimo no Brasil é imoral, podemos dizer imoral. Está reduzido a $20. Né? Hoje está reduzido quase que a $20. O que uma família pode viver? E há uma parte considerável da população brasileira que vive com salário mínimo ou menos que o salário mínimo. De maneira que é realmente um descontentamento muito grande. E o povo está à procura de um candidato que seja contra isso. Né? E como é que então você explica o crescimento do Fernando Collor nas pesquisas? É justamente por isso. Porque os outros todos estão mais ou menos... Ulisses Guimarães, Covas, toda essa gente está ligado a esse governo de Sarney. Está comprometido com ele. E o único que não está comprometido, porque teve oposição, pelo menos contra os marajás, etc., é jovem e bonito, então o povo vai para... Mas essa não é a situação definitiva. Eu penso que a situação... Qual é o seu candidato? O quadro... O meu candidato é o Dr. Leonel Brizola. Apesar das divergências grandes que eu tenho com ele. Eu discordo de muita coisa que o Brizola tem dito. Porque falta ao Brizola uma teoria do proletariado, justamente. Aí, nesse sentido, ele é muito semelhante ao Lula. Os dois desconhecem a teoria do proletariado, mas é que fazem tudo por impulso pessoal. E com impulso pessoal erram. Esses erros são perdoáveis por isso, porque a intenção é boa. E o caso do Brizola é que uma parte considerável do povo brasileiro deposita ainda esperança no Brizola. É o único político brasileiro em que o povo ainda deposita alguma esperança. E sabe por quê? Porque ele tem 2 qualidades que o povo admira. De um lado, ele não é um corrupto, não é um desonesto. Os generais o atacam de toda forma. Ele foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande, governador do Rio de Janeiro, mas não chamam de ladrão. E a outra é a valentia. O povo gosta dos valentes, né? E ele é valente. Não há um pouco de gauchismo nisso, não? Não, ele é valente. O seu lado gaúcho? Não, é que o povo gosta dos valentes mesmo. Não, eu sei, mas... Você sabe qual foi a posição dele em 61? Quando ele inaugurou a cadeia da legalidade? Exatamente, Uma posição de valente. Porque o ministro do Exército, sabe o que dizia? Publicamente deu ordem ao 3º Exército para bombardear o Palácio Piratini. Ele se meteu dentro do palácio, o mesmo gesto do Allende lá no Chile, né? Se meteu no La Moneda, né? Lá morreu. Mas ele mobilizou as massas e fez um discurso que é um discurso valente. Ninguém mais do que eu tem distribuído esse discurso por aí, porque eu acho que a melhor propaganda do Brizola é esse discurso. É a valentia. Diante dessa pasmaceira que está aqui, porque nós estamos vivendo atualmente numa pasmaceira, né? Ninguém faz nada. Aquele discurso a gente inveja, né? Porque aquilo é um discurso de um homem. Do macho. Do macho, justamente. Agora, e o candidato do Partido Comunista, o Roberto Freire, você não acha que também é uma pessoa da maior competência? Pode ser, né? Do ponto de vista geral, é um liberal, etc. Mas o Partido Comunista Brasileiro, qual é a política dele? É de apoiar o Sarney. Ainda agora eles publicaram um documento, Resolução Nacional do Diretório, Resolução do Diretório Nacional. Frente única, sabe como que eles querem? Dos trabalhadores, com o governo e com os empresários. Então é um capitalismo que não tem mais nenhuma contradição, né? É um capitalismo pacato, que não tem mais contradição com ninguém. Includente. Tudo.
Quer dizer, então, e o Roberto defende essa tese, né? É essa tese que ele defende. Então ele é agradável a todo mundo, né? Mas não tem voto. Apesar disso, está com 1%, né? Ele vai continuar com 1%. E o Lula? Não, o Lula é diferente. O Lula é um operário de talento. O Lula é talentoso. É uma lástima que ele não se dedique mais a estudar a teoria do proletariado, né? Mas também é uma pessoa séria. Não, também, é uma pessoa séria. Uma pessoa não corrupta. É talentoso, é um chefe, ele é um líder de massa. Né? Valente, ele é um né, líder de massa, não há dúvida alguma. Né? Agora, ele precisava estudar um pouco, né? Porque tudo que ele faz é um impulso muito pessoal. Né? Então erra, está sujeito a erro. A ciência é que evitaria o erro, né? Mas para isso precisava estudar o marxismo, conhecer o marxismo. Ele não conhece. E o pior é que ele pensa que já é marxista. Isso aí é pior, né? Porque se a pessoa não sabe, pensa que já é, né? E então diz coisas. Agora o Jornal do Brasil publicou, porque quando ele esteve no Peru, o Jornal do Brasil disse, publicou a frase dele: aquilo que para nós era um sonho, a luta pelo poder, agora já é uma realidade, já estamos no poder. Ora, isso é exagero, né? Porque se a dona Erundina está na prefeitura, não quer dizer que ele já esteja no poder. Né? Isso foi publicado. Quer dizer, são erros assim, né? Que podiam ser evitados se tivesse... E ainda é muito jovem, não tem ainda suficiente experiência, né? Eu penso que dificilmente ele poderá ser eleito para presidente da República. Se ele ficar em segundo ou terceiro lugar. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.